Salve Maria! Hoje, dia 9 de novembro de 2020, da 32ª semana do Tempo Comum, segunda-feira, celebramos hoje a dedicação da Basílica de Latrão. O Evangelho encontra-se em São João, no capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Do Evangelho segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, o Evangelho de hoje é próprio da memória que estamos celebrando, não é? Hoje, a dedicação da Basílica de São João de Latrão. É a Catedral de Roma, não é? Muitas vezes as pessoas pensam que a Catedral de Roma é São Pedro. Não. A Catedral de Roma, não é? Ou seja, a sede do Papa está em São João de Latrão. E o Evangelho de hoje nos faz contemplar, não é, toda esta realidade. Primeiro, coloca para nós que a Páscoa estava próxima. E Jesus vai ao templo, não é? Era costume próprio judaico, não é, de ir ao templo, e principalmente no período da Páscoa. Não é? E então, Jesus encontra uma realidade muito complicada, difícil. Não é? É interessante também para entender o templo judaico, não é? O templo de Jerusalém, não é? Existia 3 partes, basicamente, né? Uma parte mais ampla, uma parte que era o lugar que oferecia o culto, e a parte interna, que era chamado dos Santos dos Santos, né? E ali só os sacerdotes tinham acesso. Então os vendedores estariam nesta área grande, neste átrio grande do templo. Mas o que acontecia ali era que eles estavam vendendo as oferendas. Até o fato de vender as oferendas que seriam, não é, sacrificadas, não é, poderia até acontecer. Mas aí o que acontece? Várias vezes e várias ocasiões, aqueles que vendiam, não é, os animais, os bois, as ovelhas, as pombas, né, eles usavam de má fé das pessoas. Então, julgavam muitas vezes pelo tipo de veste que a pessoa tinha e, claro, faziam falcatruas para receber muito mais do que era devido na venda destes animais. E claro, Jesus vai criticar a ação deles e a ação dos cambistas, né? Porque vinha gente, né, de todo o mundo, digamos, para ir a Jerusalém. Todo judeu deveria ir, pelo menos, né, pela Páscoa, ir ao templo e oferecer um sacrifício. Então eram oferecidos estes sacrifícios e, claro, os cambistas usavam de má fé, não é, para com os demais. E então Jesus pega um chicote e nós percebemos, né, a primeira vez que Jesus, não é, age com, digamos, esta ira, uma ira santa pelo zelo da casa do Senhor. Veja, não é uma raiva qualquer, não é algo que irrita, mas porque fizeram da casa, Jesus diz, do meu Pai, um lugar de comércio. A igreja não é lugar de comércio. A igreja não é lugar de venda e troca. Muitas vezes as pessoas querem pagar uma missa. Ninguém paga uma missa. A espórtula é
uma espórtula ou o valor de uma intenção é o exercício da caridade para com os necessitados. E então a pessoa faz uma oferta. E é interessante, né, que no Brasil usou-se esse costume, né, de rezar pelos vivos, pelos defuntos, né, que na verdade, né, em outros países a missa é sempre em sufrágio pelas almas. Não tem a intenção de rezar pelos vivos, mas é interessante poder rezar com certeza por todos, não é? E a missa é uma grande ação de graças a Deus, não é, por tudo que Ele fez, faz e fará, não é, na vida de cada um de nós. Mas, não é, este zelo de Jesus nos leva também a perceber, não é, como está sendo a vivência da nossa fé na nossa igreja. Então, tirar esta mentalidade de pagar pela missa, de pagar por um sacramento, né? Às vezes as pessoas perguntam, eu quero batizar, quanto é que paga? Não é? Não é um pagamento. Imagine se a gente pudesse pagar, não é, pelo preço da cruz de Cristo. Não podemos e nunca poderemos. Não é? Todo o sacramento é dom e graça de Deus e deve ser dado. Não é? Por isso, nós percebemos em algumas comunidades, em algumas paróquias, onde as famílias não têm condições de pagar, o sacramento é conferido sem cobrar a espórtula, não é? Sem que faça esta doação para a caridade, para os pobres, não é? E então, porque a família é pobre, não é? E a gente nunca pode privar alguém do sacramento porque não tem condições financeiras. Então, o sacramento não é moeda de câmbio, não é o tomar lá da cá, mas é a graça de Deus que é manifestada na alma do fiel através das mãos do sacerdote. Jesus fala uma outra realidade. O zelo por tua casa me consumirá, não é? Então nós precisamos viver esta experiência, sermos zelosos pela casa do Senhor em todos os aspectos. Muitas vezes a gente percebe, né, que tem gente que traz criança para a igreja e traz um pacote de biscoito. A criança suja a igreja, joga o pacote no chão, ou até mascando chicletes. Não é? A gente vai percebendo, ou a criança traz um brinquedo, um carrinho para a igreja. Não é o lugar. Eduque o seu filho, sua filha, o seu neto, a sua neta, não é? Que a igreja é o lugar de rezar. É um encontro com Jesus, não é? Não é lugar de trazer brinquedo, não é lugar de conversa, não é? Mas aí o que é que a gente vê? O pai, a mãe, o avô, a avó que traz a criança fica batendo papo na igreja. O que é que a criança vai aprender? A bater papo, não é? Traz o brinquedo, deixa a criança brincar, né? E quantas vezes trazem até brinquedos que fazem barulho, que atrapalham a liturgia, não é? Atrapalham aquelas pessoas que estão próximas. Então, educar o filho e o neto, não é? É o zelo. E também falar do zelo, não é? Agora, neste tempo de pandemia, a gente fica observando, né, que algumas pessoas, né, querem, né, sentar no lugar que quer, modificar as cadeiras onde estão. Não pode. Não é? Precisamos de ter esta responsabilidade dentro, não é, deste zelo, não é? Pelas almas, por vocês, pelas pessoas. Então, se está naquele lugar é porque foi pensado, porque foi medido para que estivesse naquele lugar. Então, é zelar, não é, pelas coisas de nosso Senhor. E mais ainda, não é, quando Jesus nos fala, não é, deste zelo, não é, por todo o material litúrgico, não é, por todas as realidades, estar sempre disponível para ajudar. Não é? Tem pessoas que vêm, não é, um acólito, vê um coroinha, um cerimoniário, não é, alguém da equipe de liturgia que está trabalhando, o pessoal do acolhimento, não é, e precisa de uma ajuda, ninguém se coloca à disposição. Onde está o zelo? Ah, não, mas é fulano que é da pastoral. Ah, é fulana que é da pastoral. E você é de quê? Não é de Cristo? A pastoral é de nosso Senhor. Então o zelo é de todos nós. Todos zelamos pela obra de nosso Senhor. Então não ter esse medo ou escrúpulo. Ah, porque fulana vai achar ruim, cicrana vai achar ruim. Não tem que achar nada. Não tem que achar nada. Tem que realmente colocar-se a serviço, não é? E se o outro, não é, é incapaz, não é, de acolher o serviço do outro, depois ele responda com nosso Senhor, pela sua ignorância, pela sua falta de amor e de caridade a Cristo e ao próximo.
não é? Tem gente que é assim, é dona daquele serviço, é dona daquela pastoral. Isso não é zelo, isso é apego, não é? Isso não é coisa de Deus, é do inimigo de Deus. Atenção, preste atenção. Não é? É necessário que você tenha zelo pela pastoral, mas você não é dona da pastoral, não é dona do movimento, não é dona da espiritualidade. E assim você perceberá, não é, que é a ação de Cristo em nós e para nós. Este é o zelo que nosso Senhor nos fala. Que a cada dia nós sejamos capazes de acolher o Cristo, amar o Cristo e, de forma mais bela ainda, amar o templo, que é o lugar, né, do encontro com o Senhor. E Jesus disse, não é? Destruirei este templo e edificarei em 3 dias. Falava do seu corpo. E nós somos o corpo místico de Cristo. Ele é a cabeça que nos guia, que nos orienta. Então que sejamos capazes de ser, cada dia, guiados pela cabeça. Quem vive de qualquer jeito, não é, achando que está vivendo da fé, não tem zelo por nada, tem simplesmente um apego desgraçado pelas coisas, né? Este sentido de posse, não é? Que seja quebrado, que nosso Senhor abrande toda esta realidade que com certeza não vem de Deus. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.